Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli, a direção e edição é de Márcio Souza. E aqui a gente inicia uma série de vídeos sobre o novo calendário do futebol brasileiro para os anos de 2026, 2027, 2028 e 2029. Mais do que o novo calendário, essa apresentação da CBF, como já era esperado, trouxe uma nova estrutura para o futebol brasileiro. As decisões elas vão até a raiz da lógica de competições do futebol nacional, passam pelos estaduais, pelos regionais, pelas copas e pelas 4 divisões do Campeonato Brasileiro. Nesse primeiro vídeo, a gente vai focar na Copa do Nordeste, porque se por um lado a Copa do Nordeste ganha a certeza da sua continuidade, ganha espaço definido no calendário, ganha respaldo, até porque a CBF desenvolve e aposta em outros regionais no Brasil, existe também um outro lado em que a Copa do Nordeste perde força, em que a Copa do Nordeste talvez perca visibilidade e até a possibilidade de ter os grandes times e os grandes jogadores da região em campo. Tá? A gente vai debater tudo nesse vídeo, mas, naturalmente, antes da gente iniciar o assunto, a gente convida vocês a assistir um vídeo que colocamos no ar nessa semana, que celebra os 100 mil inscritos aqui do canal. Foram tantas lives, tantos vídeos em que a gente pedia a inscrição de vocês para chegar nessa marca tão simbólica. Conseguimos atingir essa marca e apresentamos esse calendário de 2026, também virando a chave da nossa programação. Assistam esse vídeo, a nova era do 45 Minutos. Estamos construindo um estúdio, tá? A gente vai ter o Estúdio 45. Claro que a gente ainda não gravou com a estrutura completa, as câmeras, os microfones, todo o cenário, mas já dá para vocês terem uma visão do que está por vir, e a gente agradece muito o apoio de cada um de vocês. Além, é claro, se você ainda não foi inscrito, não é porque chegou em 100 mil que acaba a nossa missão, tá? Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, que é importantíssimo para a gente. Então, Cássio, agora sim a gente traz o detalhamento do que a CBF apresentou para a Copa do Nordeste. Já tínhamos feito um vídeo e as definições vieram dentro do que havia sido projetado. Mas a gente vai sublinhar algumas porque geram consequências, tá? A primeira que a gente sublinha é a confirmação de que os clubes que disputarem torneios da Conmebol, Libertadores ou Sul-Americana não vão jogar a Copa do Nordeste. Isso significa, no atual recorte da Série A do Campeonato Brasileiro, que o atual campeão Bahia e o Ceará estariam fora da Copa do Nordeste de 2026. Eu acho que, Cássio, essa é a definição que causa mais impacto. E a gente vai passar, em parte, por outras definições, mas eu acho que esse é o foco inicial, né, Cássio? A Copa do Nordeste, ela perde força, perde qualidade técnica, perde times de muita torcida, perde protagonistas, Cássio. Os 2 principais clubes da região em 2026, ao que tudo indica, nesse momento da Série A, não estarão disputando o regional. Fred, para responder isso, é preciso contextualizar o que é a Copa do Nordeste em relação às outras competições regionais. A gente vai fazer vários vídeos sobre esse pacote de mudança, a maior transformação que eu já vi no futebol brasileiro, assim, em muito tempo, são muitas coisas, e invariavelmente vai ter um assunto que a gente vai falar aqui, que vai voltar em outro vídeo, porque são muitas coisas entrelaçadas e vai ficar muito claro como o calendário vai ser dessa forma. Mas a Copa do Nordeste, Fred, ela é a única competição regional, e não é a gente nordestino enchendo a bola, mas ela é a única competição regional que tem um caráter histórico. Poderia ser o Rio-São Paulo, como já foi uma evolução, mas o Rio-São Paulo já ficou muito para trás. Mas, tirando o Rio-São Paulo, a Copa que tem uma rivalidade Rio-São Paulo, a Copa do Nordeste é a única que tem esse perfil. Tanto é que é a única que existia a Liga do Nordeste.
que brigou por tanto tempo para existir paralelamente, mesmo que quando a CBF não queria fazer a Copa do Nordeste, a Liga brigou na Justiça, ganhou na Justiça, e a Copa do Nordeste aconteceu, e é por isso que ela existe hoje, que foram os 10 anos, de 2013 a 2022, foram 10 edições seguidas. Aquelas edições elas foram um acordo extrajudicial entre a Liga e a CBF, porque a Liga tinha vencido uma ação de 50 milhões. A CBF fez um acordo para realizar, e o sucesso da competição, quando acabou esse período, ela continuou existindo. E aí fizeram a Copa Verde, que junta Centro-Oeste com o Norte, e agora o Sul-Sudeste. Por que eu fiz essa introdução? Porque agora as 5 regiões do Brasil, Fred, elas contam competições regionais, mas essa Sul-Sudeste, que é a única competição que foi criada nesse pacote, ela teve a criação de um torneio. Teve também da Copa Verde, tá? Porque a Copa Verde agora ela oficializou que agora tem a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste. Embora ela fosse regionalizada por custos, mas agora sim. As 2 semifinais, Fred, elas vão ser tipo NFL. A conferência, sabe que tem a conferência americana e a conferência... Vai ter o campeão do Centro-Oeste e o campeão do Norte e se enfrentam. Todos esses casos, a regra vai ser a mesma. Não é essa regra que você trouxe, ela não é uma regra da Copa do Nordeste, ela é uma regra das Copas Regionais. As Copas Regionais serão disputadas nas datas reservadas às competições da Conmebol, que são a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana. Então, qualquer time classificado à Libertadores e a Copa Sul-Americana não poderá jogar porque a galera não vai fazer, joga na quinta e joga na terça, ou então bota o time sub-20 e joga no mesmo dia. Lembra que o Bahia já fez isso? Que o Bahia jogava com o sub-20 no estadual e depois jogava na Copa do Nordeste? Não vai ser permitido esse tipo de situação. Você é realmente retirado da competição. Só que a Copa Sudeste, ela aparece já como algo secundário. Ela foi criada como algo secundário para movimentar os clubes, porque todo mundo sabe que vai ter uma tuia de clubes do Rio, de São Paulo, de Minas e do Rio Grande do Sul, os principais, jogando ou Libertadores ou Sul-Americana. Veja, Flamengo e Palmeiras nunca vão jogar a Copa Sul-Sudeste. Assim, só vão jogar se o regulamento modificar. Com esse regulamento, eles nunca vão jogar. Então, essa competição ela foi elaborada já tendo ciência disso. A gente vai fazer uma competição que vai movimentar talvez o Botafogo de Ribeirão Preto, talvez o Guarani, talvez o Londrina, talvez o Juventude, talvez o Atlético Paranaense e Coritiba, porque eles estão vindo da segunda divisão. Mas ano que vem, se o Atlético Paranaense já pegar a Sul-Americana, já não joga mais. Já a Copa do Nordeste, Fred, ela tinha o caráter de ser superior aos estaduais, não ser algo complementar. Então, na hora que ela passa a não ter essas principais forças, como agora vai ser, e quando você fala da tabela, o brasileiro está na 25ª rodada, faltam 13, já passou muito da metade. A gente está vivendo 2025, a temporada com o recorde de clubes do Nordeste na primeira divisão, são 5. Desses 5, nesse momento, 3 estão na zona de rebaixamento e estão afundados com enorme chance de cair, e 2 estão no lado oposto muito bem. O Bahia indo para a Libertadores e o Ceará quase entrando na primeira página. Ou seja, esse regulamento que a gente está vendo na tela, ele praticamente vai fazer o seguinte. E o CRB não vai subir, tá? Aí a gente vai ver um cenário onde o Nordeste provavelmente vai ter 2 times na primeira divisão de 26, Bahia e Ceará. O Bahia, atual campeão baiano, e o Ceará, atual campeão cearense. Eles estavam classificados à Copa do Nordeste, seja pelo ranking que já deixou de ser utilizado, ou seja pelo critério atual, que é a classificação pelo estadual. Mas aí não vai ter a vaga internacional. Ou seja, os únicos representantes da região na primeira divisão que em campo conseguiram a vaga para jogar a Copa do Nordeste não jogarão, e são as 2 maiores receitas, que é uma receita de primeira divisão muito maior. Hoje o Fortaleza pode até ter mais dinheiro que o Ceará, mas em 26, se o Fortaleza cair, o Ceará vai ter mais dinheiro que o Fortaleza, provavelmente, pela lógica de receita de primeira e segunda divisão. Então acaba sendo um golpe muito duro. Eu até escrevi no meu blog, Fred, assim, uma solução que faz isso não é solução. Então, a Copa do Nordeste, o início, pelo menos na forma como enxergo, ela foi colocada no mesmo balaio de competições que já, sobretudo a Copa Sul-Sudeste, que ela nasce como secundária, ela nasce como movimentar. E não era, a Copa do Nordeste não é para movimentar o calendário do esporte. É para o esporte ser campeão do Nordeste, é para o Santa Cruz ser campeão do Nordeste, é para o Bahia ser como foi e celebrou ser o maior campeão do Nordeste com pentacampeonato, para o Náutico tentar buscar sua primeira taça. Não é para ser algo complementar. E dentro dessa lógica não era para tirar. Eu acho assim que foi um golpe muito duro. Lembrando que a Copa do Nordeste, Fred, que a gente vai até para devolver a palavra para você, todos os contratos dela acabaram esse ano, tá? Em 25. TV aberta, que era com o SBT. A Globo tinha um interesse, mas a Globo, quando a Globo tem um interesse, a gente já tinha informado isso, mas não era com essa configuração, não. A gente vai ver agora, isso reconfigurou toda a mesa de negociação. A TV aberta com o SBT, a Globo, que era o pay-per-view com o Premiere, e a ESPN, que era com a TV por assinatura, né?
Eu acho que assim, eu acho que vai ter todos os contratos e existirão em 2026. A gente vai ver a Copa do Nordeste na TV, tá? Não estou querendo dizer. Mas a negociação mudou. A negociação ela é praticamente certa. Ó. Não tem o Bahia em 27. Não tem o Ceará. Desculpa, em 26. Não tem nem Bahia nem Ceará em 26. E aí, Cássio, essa edição de 2026 ainda vai ter um agravante. Porque outra mudança foi a configuração da quantidade de clubes, que foi apresentado como um aumento de 16 para 20, mas é um aumento da fase principal. A pré-Copa do Nordeste ela foi encerrada. E sem a pré-Copa do Nordeste, dois outros grandes clubes da região, dois clubes de massa, dois clubes dos que a gente chama de G7, Náutico e Santa Cruz, também estão fora, por questões técnicas. Tá? A final do Campeonato Pernambucano foi Sport e Retrô. Então, dentro da nova distribuição de vagas, tá? que define 2 vagas para cada estado, exceto Bahia e Ceará, que pelo melhor posicionamento no ranking, esses estados têm 3 vagas, Pernambuco só tem 2. Então, Sport e Retrô ficam com as vagas. Se tivesse a pré-Copa do Nordeste, haveria uma chance, mas sem ela, Náutico e Santa Cruz estão fora. Saldo final, Cássio. Bahia fora, possivelmente para disputar a Libertadores. O Ceará com grande chance de disputar a Sul-Americana, pelo menos. O Bahia City fora por alguns anos, talvez, tá? Eu diria que por um bom tempo, verdade, Cássio. O Ceará com uma boa chance sul-americana, então deve ficar de fora. Sem Náutico e sem Santa Cruz. Tá? Então, do G7 do Nordeste, restam Vitória, Fortaleza e Sport. Aí você está vendo e dizendo, que nada de G7, vocês ficam rotulando, valorizando, excluindo. Não é isso. Tá? O G7 é uma forma de tratar os clubes que geram mais interesse de patrocinadores, mais audiência, maior repercussão. Então, Cássio, pesa muito, porque a gente está tratando aqui de uma Copa do Nordeste sem 4 dos 7 clubes mais populares da região. Tá? E aí, Cássio, tem outro tema que é necessário. A parte de quem perdeu a vaga no campo não me incomoda tanto não, tá? Porque eu acho que isso já aconteceu antes. O Vitória já ficou de fora, o Ceará já ficou de fora, o Santos já... não era nem pauta, porque... Cássio. Não era nem pauta, mas então, na hora que você perde... Na hora que aumenta, causa isso. Mas assim, eu entendo o que você está dizendo, mas não me incomoda, não é só os clubes que estão de fora que me incomodam. Não me incomoda, tipo, o time que não conseguiu a vaga, aí é do jogo. Mas na hora que você coloca, não conseguiu a vaga e outros foram retirados por uma determinação, aí o corte vai ficando muito grande para o que era a Copa do Nordeste. E aí, Cássio, não tem... Você todo programa que a gente fala de Copa do Nordeste, você debate como ano após ano ela teve um aumento de receita. Eu não sei se 2026 vai ter. Sem Bahia, sem Ceará, vez que passou de 50 milhões. Náutico. Exato. A expectativa era chegar a 60. Ficou difícil, tá? Assim. Ficou difícil. Detalhe, ela perdeu uma data. Aquela mudança do que tinha sido noticiado do Diário Nordeste, a única alteração, foi quase tudo ali bateu. A única diferença foi que as quartas de final continuam em jogo único. Isso, exatamente. E aí, Cássio, tem algo que é fundamental a gente trazer também para esse debate, porque a Copa do Nordeste, ela não só perde protagonistas, repito, ao que tudo indica, perderá os 2 únicos clubes da região na Série A em 2026. Mas ela também perde, Cássio, foco. Porque foi apresentado como algo positivo, tá? Mas, se você observar e fizer uma comparação lógica, a Copa do Nordeste inicia dia 25 de março. 2 semanas, 1 semana e meia depois do fim dos estaduais. Tá? Mas chocando com o Campeonato Brasileiro, Cássio, da Série A, da Série B, que já vão estar em andamento, e logo na sequência a Série C e D. Também.
Cássio, não é fácil você ter um compromisso de Série B, no caso, já que a gente não deve ter representantes na Série A. Não é simples o Vitória ter um jogo contra o América Mineiro em Belo Horizonte no domingo e na quarta enfrentar com seu time principal o Maracanã ou o Fluminense do Piauí, tá? Fora de casa. É mais um peso nessa balança que aqui no print da CBF tem impactos positivos. Claro que eles não iam ser super sinceros e colocar impactos negativos, mas o nosso papel aqui é colocar os impactos negativos. E para mim eles estão sendo maiores, Cássio. Essa data que não tem choque com estaduais, não vai precisar jogar terça, quinta, tá tudo organizadinho, vai ser contínua, que é algo que a gente queria muito que voltasse a ser. Ok, mas secundária, Cássio. Secundária tecnicamente e secundária dentro do calendário por uma questão lógica de que qualquer jogo da Série B é mais importante do que qualquer jogo da Copa do Nordeste, Cássio. E você colocou pela ótica de quem está na Série B. Você tirou a Série A porque os dois da Série A, como a gente está enxergando, deverão estar nas Copas Internacionais. Mas poderia ser alguém da Série A que não foi para a Copa Internacional. Mas mesmo das séries C e B, isso vale também, Fred. Porque a Copa do Nordeste, ela começa... Primeiro, todos os estaduais, a gente vai ter vídeo sobre os estaduais, como eu falei, de entrelaçar, de difícil. Todos os estaduais agora, eles vão ter o mesmo período. Justamente agora, porque todas as Copas regionais terão o mesmo período. Ou seja, como era a Copa do Nordeste? Como era a divisão? Dos 27 estados, né? 26 do Distrito Federal. Os 9 do Nordeste só tinham 12 datas para os estaduais e os outros tinham 16. Porque o Nordeste tinha a Copa do Nordeste para colocar e eram 11, ou seja, pulava para 23, você espremia, né? Ou seja, enquanto todo mundo fazia o calendário em 16, a Copa do Nordeste com os estaduais dava 23 e a Copa do Nordeste desse ano foi terminar em setembro, 229 dias. Agora, todos os 27 estaduais terão 11 datas e todos os regionais serão nas mesmas datas. Então, isso você consegue dizer que o campeonato do Pará vai acabar na mesma época do Campeonato Paulista, o Pernambucano vai acabar na mesma época do Mineiro, e por aí vai. Só que isso vale também para o do Piauí, de Alagoas, que vai jogar a Série D. Todos os estaduais acabarão antes... Veja, a Série A começa durante os estaduais, mas a Série B começa um pouquinho depois e a Série C e a Série D um mês depois. Fred... o Maranhão, campeão maranhense na Copa do Nordeste. Quando ele jogar o estadual, a Copa do Nordeste vai começar depois, certo? E a Série C, que ele está classificado, vai ser depois. Ou seja, o próprio Maranhão vai ter dificuldade de... Qual o time do Maranhão? Ele vai estar parado quando a Copa do Nordeste começar. Ele não vai ter a Série C, o Campeonato Estadual já acabou. O Maranhão vai ficar lá sentado esperando, opa, tem uma data da Copa do Nordeste agora, opa, tem uma data da Copa do Nordeste. Aí, de repente, quando a competição dá umas 3 datas, eita, agora tem a Série C. Então, o que você focou na Série B vale para os outros também, porque quando começar a Série D, que agora, dentro da Série D, você pode jogar para permanecer nela, pelo menos permanecer nela, o que eu acho que a gente também vai ter debater em outro vídeo da Série D. Eu achei se essa mudança foi horrível para a Copa do Nordeste, essa da Série D eu achei excelente, de você tá jogando para subir para a Série C, mas ao mesmo tempo, se você não tiver muita condição, você pelo menos joga para permanecer na Série D. Então, ou seja, permanecer com o calendário. Esses times que estão nas séries C e D, eles vão passar pela mesma dúvida que você trouxe para os da B, Fred. Porque eu não sei se o Confiança na C vai priorizar o jogo da Copa do Nordeste ou o jogo da Série C. No fim das contas, a fase final, ela talvez seja valorizada, dependendo do momento da competição. E olhe lá, porque o Bahia jogou com time reserva os 2 jogos e, enfim, venceu. Mas se uma fase final acontece Vitória e Fortaleza, uma decisão de título, aí eu acho que a turma bota o titular, bota o principal para ganhar a competição. Mas se de repente nas quartas de final tem Fortaleza e Maracanã, acontece assim, eu não sei se o Fortaleza vai meter uma força máxima nas quartas de final, mesmo sendo jogo único, no fim de semana, caso caia para a Série B, a gente não dá assim, caso caia para a Série B, tendo, sei lá, o Remo no Mangueirão. Então, assim... E se não cair para a Série B,
tem o Corinthians em Itaquera. Exatamente, e se não cair, exatamente. Ou no Castelão, que aí não faz nem diferença onde vai ser o jogo, ou no Castelão, Corinthians, no Flamengo, no Castelão, que seja. Para quase todo mundo que tiver no Campeonato Brasileiro, então, Fred, para quem for disputar o Campeonato Brasileiro, vários jogos da Copa do Nordeste, eles vão. Você trouxe da Série B, mas eu aumento isso. Vale para os outros também. Os da Série C e B, eles vão ter um mês de ágio, porque ela começa em abril. Foi exatamente foi por isso que eu trouxe a Série B, porque ela já começa com choque. Isso, ou seja, os demais tem um mesinho ali para focar. Mas lembrando que pode ser uma semana tem, na outra não tem, e de repente o cara joga na outra semana. Não vão ser tantas partidas, né? Lembrando que são jogos, são as datas da Conmebol. Lembrando que a meio de semana vai ter Copa do Brasil também. Tipo, a Conmebol não é assim, o cara joga numa quarta, joga na outra quarta, joga na outra quarta. O cara joga numa quarta, pode voltar a jogar daqui a 15 dias. Então é possível que os times das séries C e D, eles também joguem a fase de grupos da Copa do Nordeste com o Campeonato Brasileiro começando. Pelo menos vai ser assim para todo mundo. Assim, é aquele negócio. Ficou uma merda para todo mundo, no fim das contas. Assim, você saiu da disputa paralela da Copa do Nordeste com os estaduais, que era um problema. Na verdade, nunca não é, eu reconheço que isso não é a coisa mais fácil de resolver, tá? Eu reconheço que não tem como dizer, não, bota um período aí só para ter a Copa do Nordeste. Eu reconheço que não é fácil de resolver. Isso é justo dizer, Cássio. Mas é mais fácil concorrer com os estaduais simples do que com o brasileiro. Com o brasileiro fica desleal. Com os estaduais você pensa, não, pô, o Sport pode jogar ali com decisão sub-20, como jogou. Botou o sub-20 e de repente joga a Copa do Nordeste com o principal. Com o brasileiro não vai fazer isso. Assim, numa fase de grupos, ninguém vai tolerar o seu time jogar. E aí o Nordeste poderá ter 4 times na Série B. Poderá ter mais, o Náutico pode subir também, enfim, o Floresta pode subir. Mas o Floresta não está na Copa do Nordeste, né? Mas, e nem o Náutico nessa configuração, na verdade. Seria CRB, Sport, Fortaleza e o Vitória. Nenhum desses times, dentro de uma segunda divisão, ou na primeira, como você falou, não vai nem ter essa discussão, Fred, em relação à escalação do fim de semana. Não vai ter nem debate. Vai ser, Cássio, uma competição. Em resumo, tá? A gente está vendo aqui na tela o calendário. A Copa do Nordeste é aquele douradinho. Esse buraco é a Copa do Mundo, né? Exatamente. Esse meio é a Copa do Mundo. Você percebe a Copa do Nordeste, a Copa Verde, a Copa Sul-Sudeste, ou seja, os regionais começam exatamente depois do fim dos estaduais. Esse gráfico é um gráfico bem didático que a CBF colocou, tá? Então, Cássio, o resumo da ópera. A Copa do Nordeste perde protagonistas, perde grandes clubes com essa decisão de equipes que disputarem competições internacionais ficam de fora, pelo menos até 2029. Então, ela perde seus protagonistas. Com o fim da pré-Copa do Nordeste, ela também fecha portas para que, eventualmente, um grande clube que não chegue na final do estadual tenha uma segunda chance. Isso fez com que, em 2026, Santa Cruz e Náutico fiquem de fora. Pode acontecer de o Sport ficar de fora em 27, o Vitória, o Fortaleza. Pode acontecer, tá? Porque existe aqui todos os estaduais uma classificam. Exatamente. No Ceará é mais difícil. Claro que o Ceará e a Bahia têm as 3 vagas e acaba tendo essa chance maior. Porque é a relação inversa. São 2 grandes para 3 vagas. Exatamente. Em Pernambuco são 3 grandes para 2 vagas. Ou seja, já começa com um fora. Assim, já... E, para completar, essa divisão de foco que faz com que a Copa do Nordeste seja inevitavelmente secundária. Tá? Inevitavelmente secundária. Não tem como amenizar isso. Ponto positivo? Só vejo 2, Cássio. A garantia da disputa, tá? A garantia sem ter a CBF jogando contra. E o fato de ter início, meio mais e ou fim menos sequenciado. Não está jogando contra. Se esvaziar. E se esvaziar, daqui a alguns anos falar, não deu certo. Por exemplo, na própria fala de Júlio Avelar, o diretor de competições, eu acho que foi Marcelo Corrêa da Globo. Quando pergunta sobre o Sul-Sudeste, né? Isso, foram feitas 10 perguntas, aí disse, a gente espera que dê certo. Assim, a resposta é sobre o Sul-Sudeste. Mas eu sei, Fred.
Mas, Sim, mas eu só tô pra, falando. não é você, Cássio. Eu preciso explicar quem não viu, né, Cássio? Aí é porque eu tava continuando assim, do Sul-Sudeste, eu espero que dê certo. Se não der certo, descontinua. Eu acho que é a mesma lógica da Copa do Nordeste. Se não der certo, vai. Eu não acho que se não der certo, vai dizer, ó, bota o Bahia de volta. Bota. Não, acho que se não der certo, ó. Não tem condição. Mas Porque enfim. agora não tem a Liga. A Liga tá muito claro que a Liga do Nordeste não apita em mais nada na Copa do Nordeste. Nada. Mas tem 4 temporadas garantidas. 26, 27, 28, 29, pelo que foi apresentado Veja, aqui é nesse positivo, de fato. tá? Pelo menos a gente não vai ficar, quando terminar, se ela for horrível, pelo ciclo, ela tá garantida. Isso. Tanto que a Copa Sul-Sudeste ela começa em 26 para garantir na Copa do Brasil só de 28. Então, isso. Então, é isso. Você ganha, e ganha o fato dela ser sequenciada, ter início, meio e fim, sem interrupções, tá? Pra gente fechar aqui o vídeo, só deixa eu fazer mostrando... uma pergunta para você. Mas pode até deixar na tela. A pergunta é o seguinte. Você acha que pode pegar, assim, em algum momento, as torcidas e clubes, é assim, beleza, e valorizar, mesmo sendo desse jeito? Talvez no mata-mata. No mata-mata, ela pode ganhar um quê de Copa do Brasil. Pode ter uma relação mais próxima com a Copa do Brasil. A tendência é que tenha times mais robustos, né? Isso. Aí ela pode ficar mais próxima da relação que a gente tem com a Copa do Brasil. Pode acontecer. Eu não acho, Cássio, que as semifinais e as finais vão ser esvaziadas, não. Tá? Eu acho que vai haver interesse quando chegar, até porque, repito, Cássio, o fato de ter estabilidade, o fato de ter previsibilidade ajuda muito. Tá? Ajuda muito você ter o calendário definido. Então você pode se programar também. E aí você vai ter as curvas de cada time dentro das competições. A Copa do Brasil ninguém trata como um problema. Talvez nesse primeiro ano a Copa do Nordeste fique, mas na hora que ficar mais agudo, que um Vitória, que um Fortaleza, que um Sport, que um CRB percebam a chance de serem campeões, de ter um título a mais no ano, aí eu acho que é natural, Cássio, que venha, tá, essa divisão mais por igual, tá, entre um jogo do Brasileiro e um jogo da Copa do Nordeste. Eu acho que é possível sim você jogar em algumas semanas do ano, domingo, quarta e domingo, com força máxima. Você não precisa também estar sempre jogando só uma vez por semana com sua força máxima, não é nada do outro mundo. Então eu acho sim, Cássio, que nas quartas, que é jogo único, na semi e na final, a gente pode ter uma valorização. Na fase de grupos, acho que veremos equipes alternativas em campo mais do que equipes principais, tá? Eu acho que isso é meio inevitável. Mas você vê o Copa da Liga da Inglaterra, né? Assim, aqui é o torneio lá e joga bem. E aí, Cássio, a projeção, tá, dos 20 clubes que vão disputar a Copa do Nordeste. Por que projeção? Porque a gente está tratando do cenário de agora. Se fosse o cenário de agora, o Bahia estaria na Libertadores, fora da Copa do Nordeste. O Ceará na Sul-Americana, fora da Copa do Nordeste. Em seus lugares entrariam os quartos colocados do campeonato cearense e do campeonato baiano. Existe algo definido, escrito claramente que entra o quarto colocado? Não. O que está orientado é que a vaga fica, obviamente, para as suas federações. Isso. E o caminho natural... Sem ranking. Sem ranking. Mas é porque... Aí a gente fala, então não é, a dúvida não é entre o quarto colocado e o ranking. A dúvida é entre o quarto colocado e o campeão de uma Copa estadual. Por exemplo, o Ceará tem a Copa Fares Lopes. E de repente a FCF pode dizer, não, é da Copa Fares Lopes. E aí... Exatamente. Mas não sei se para esse ano, por direito adquirido, não sei como, se eu acho mais fácil ser o quarto na dividida que não foi anunciada, eu diria o quarto lugar mesmo. Exatamente. E talvez para os próximos anos eles passem a se preparar, né, para quando isso acontecer, gerar uma vaga em uma Copa, que até anima essas Copas estaduais, tá? Cenário, então, da Bahia, Vitória, Jacuipense e o Atlético de Alagoinhas seria o substituto do Bahia. Vê o peso. A Copa do Nordeste perde o Bahia, um clube que investiu mais de 400 milhões em 2 anos, e entra o Atlético de Alagoinhas. Tá? Em 3 anos, só para deixar. Em 3 anos. No Ceará, Fortaleza, Maracanã e Ferroviário
substituindo o Ceará. Tá? Esses são os 2 estados com 3 clubes. A gente segue o Maranhão com o Maranhão e o Imperatriz, o Piauí com o Fluminense e o Piauí Esporte Clube, o Rio Grande do Norte com o ABC e a América de Natal, a Paraíba com Souza e Botafogo, Pernambuco com Sport e Retrô, Alagoas com Asa de Arapiraca e CRB, e Sergipe com Confiança e Itabaiana. Essa é a projeção dos 20 clubes para a Copa do Nordeste 2026, que começará dia 25 de março, tá? Que vai ser disputada com 4 grupos de 5 clubes. Na primeira fase, cada equipe faz 5 partidas contra adversários de um outro grupo. Depois se avança para as quartas de final em jogo único, tá? Semifinais e final foi em dito 2 jogos. Ter os confrontos regionais. Então, aconteceria aquilo. Agora, por exemplo, se Bahia e Ceará saindo, acaba, porque que seria assim, se o Bahia tiver num grupo A, isso significa, Fred, porque são 4 grupos, e um grupo vai enfrentar um grupo. Exatamente. Um outro grupo. Mas, assim, o grupo A pega o B, o C e o D, por exemplo. Mas não foi dito se vai ser, se é por sorteio, Sim, tá, mas claro, o que foi dito é o seguinte, que na hora que sortear, se o Bahia cai no grupo A, e não interessa, o grupo que o Vitória for, pode ser B, C ou D, é esse grupo que vai cruzar com o do Bahia, certo? Sim. Só que na hora que perceba que quais são os 2 clássicos principais nessa edição, porque o Pernambuco vai ser Sport e Retrô, seria o Clássico Rei e o Bavi. Sem Ceará e sem Bahia, aí vai cruzar Bahia e Fortaleza e Maracanã, Bahia e Vitória com o Jacuipense. Clássico mesmo. Só restou ABC e América. Isso é América. Não, mas que detalhe. Vale para esses 2 também. Eu só estava falando que... Sim, vale. Eu estou dizendo que clássico mesmo. Claro. Daqueles que você não debate, é clássico ou não é clássico. Só isso. ABC então, e América. Na hora que o ABC for sorteado, significa que o grupo que o ABC estiver vai enfrentar o grupo que o América estiver. Assim como o Sport Retrô, Botafogo e Souza, Asa e CRB, né? Essa vai ser a divisão, né? Mesmo sem esses 2 grandes aí saindo. É isso, tá? Dessa forma a gente fecha essa nossa análise da nova Copa do Nordeste. Nova e enfraquecida. E bem enfraquecida. Não... Tá? Veja, ela continua existindo. Aí alguém pode dizer, eu prefiro assim do que não existir. Eu gosto muito da Copa do Nordeste. Eu prefiro ela desse jeito do que não existir. Mas é se contentar com um pouco também dizer isso. Assim, eu não acho que a solução que a CBF encontrou foi uma solução. Repito, ela fez a mesma mudança para todas as competições, deu o mesmo peso para uma competição que ela acabou de criar e que não vai ter Flamengo e Palmeiras. Não, então joga ali e tal, para outra competição que a turma joga há 30 anos. 30. A competição foi criada em 94, que paga 50 milhões já estabelecida no mercado. E diz, e se a gente tirar o melhor time do Nordeste na temporada, que é o que vai para a competição internacional? Pronto, foi isso que fizeram. É isso. Deixe seus comentários aí, o que é que vocês acharam, tá? E sigam os outros vídeos. Esse tema é um tema muito importante e a gente vai desdobrá-lo aqui em vários vídeos. Sigam, vão juntando aí as peças desse quebra-cabeça, tá? A gente agradece demais a atenção de cada um de vocês. Chegamos ao fim aqui dessa live, mas fique sempre atualizando, novos vídeos estão sempre entrando aqui no nosso canal. Agradecemos mais uma vez pela ajuda, pela força de cada um para a gente ultrapassar a marca dos 100 mil inscritos. E agora vamos juntos para 105, 110, 120, tá? Só para ver até quando o motor aguenta. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.